Oi, pessoal! Aqui é a Beatriz, monitora do módulo de metabolismo, e hoje vou falar sobre o GT5, que é sobre o trato gastrointestinal inferior, que corresponde ao intestino delgado e ao intestino grosso. Então, gente, vou começar esse GT falando sobre as propriedades do músculo liso no trato gastrointestinal. Uma dessas propriedades é que esse músculo consegue contrair espontaneamente devido ao sistema nervoso autônomo, que controla a nossa vida vegetativa. Outro ponto importante é que esse músculo consegue passar longos períodos contraídos e sem fatigar. Não é que nem o nosso músculo esquelético que a gente consegue sentir quando ele está fatigado. E a contração do músculo liso pode ser iniciada por um potencial de ação, que vou detalhar mais sobre ele ao longo do vídeo, mas que consiste basicamente na chegada do potencial de ação na fibra muscular, causando a contração muscular por todas as fibras do músculo liso. Agora eu vou falar mais sobre a relação entre o potencial de ação e a camada muscular intestinal lisa. É importante vocês saberem que a camada muscular intestinal funciona como um sincício, que é quando um potencial de ação é disparado e que se propaga em todas as direções do músculo. Por exemplo, no slide coloquei essa foto do intestino em um corte transversal. E se houver um estímulo em alguma parte do músculo longitudinal, o potencial de ação vai se propagar em todo o músculo longitudinal. E a mesma situação serve para o músculo circular. E é importante salientar para vocês que há uma conexão entre os músculos longitudinal e circular. E por conta dessa conexão, quando o músculo longitudinal se excita, ele também excita o músculo circular e vice-versa. Também é importante destacar que no interior de cada feixe muscular, as fibras musculares se conectam eletricamente por meio de junções comunicantes do tipo GAP, que possuem baixa resistência à movimentação de íons de uma célula muscular para a próxima célula muscular. E para que a contração muscular ocorra efetivamente, é preciso dessa movimentação de íons para que aconteça a despolarização e a repolarização das células musculares e, consequentemente, o surgimento de um potencial de ação. Por isso que é importante que essas junções comunicantes tenham uma baixa resistência à movimentação de íons, para facilitar essa circulação dos íons que desencadeiam a contração muscular. E a distância percorrida pela contração muscular no intestino varia de acordo com o grau da excitabilidade do músculo, podendo percorrer poucos milímetros ou todo o comprimento do trato intestinal. Agora vou salientar para vocês sobre a atividade elétrica intestinal, que é dividida em ondas lentas e em potenciais em espículas. As ondas lentas, gente, são variações de despolarização e repolarização do músculo liso, mas que não atingem um nível de potencial de ação verdadeiro. Ou seja, pessoal, as ondas lentas não são potenciais de ação, elas não chegam a deixar o potencial de repouso. Em resumo, as ondas lentas são variações lentas e ondulantes do potencial de repouso da membrana. Além disso, pessoal, as ondas lentas acontecem ritmicamente, de 3 a 12 ondas por minuto, e são elas que são responsáveis pelo rápido influxo de sódio pelos canais de sódio, para que ocorra a despolarização. E sobre os potenciais em espículas, é como se eles nascessem das ondas lentas, pois pode acontecer que em algum momento da despolarização da onda lenta, que alguma onda consiga atingir o limiar de disparo do potencial de ação, ocorrendo assim uma contração muscular efetiva. E para que aconteça o atingimento do limiar do potencial de ação, ocorre que na despolarização tem a abertura lenta dos canais de cálcio e sódio. E essa lentidão na abertura explica a longa duração do potencial de ação. Ou seja, pessoal, a contração do músculo liso só ocorre devido à entrada de cálcio na fibra muscular, na fase de despolarização. Nesse slide, eu coloquei essas duas imagens para reforçar tudo o que eu falei para vocês. Se vocês olharem a imagem da esquerda, vocês conseguem notar claramente a diferença entre uma onda lenta e um potencial em espícula, pois a onda lenta realmente não consegue passar desse limiar de disparo, enquanto o potencial em espícula ocorre sim o atingimento do potencial de ação. E na imagem da direita, eu coloquei a representação de uma onda lenta mais de perto, que vai despolarizar e repolarizar sem ultrapassar esse limiar de disparo. E é importante ressaltar também
que a força e a duração da contração muscular vai depender muito da frequência dos potenciais de ação e o nível de excitabilidade muscular. Em relação aos movimentos funcionais gastrointestinais, eles são divididos em movimentos propulsivos e em movimentos de mistura. Começando pelos propulsivos, o peristaltismo é o movimento propulsivo básico do trato gastrointestinal e é uma propriedade exclusiva do músculo liso sincicial, pois a estimulação em qualquer ponto do intestino pode fazer com que surja um anel contrátil no músculo circular, e esse anel percorreria ao longo do intestino. Logo, qualquer conteúdo que tiver à frente do anel contrátil será movido para frente, espalhando o quimo ao longo da mucosa intestinal. E é possível compararmos um anel contrátil com um canudo, quando apertamos o canudo com a ponta dos dedos e escorregamos os dedos ao longo do canudo. E essas ondas peristálticas começam a se manifestar na região pilórica do estômago, seguindo até a região da válvula iliocecal. Ainda falando dos movimentos propulsivos, há 3 estímulos para que ele ocorra. O primeiro citado é a distensão do trato gastrointestinal, que acontece quando há um acúmulo de alimento em algum ponto do intestino, causando a distensão da parede intestinal. Essa distensão estimula o sistema nervoso entérico a provocar o surgimento de um anel contrátil poucos centímetros antes do ponto do intestino que está distendido, para que assim se inicie o movimento peristáltico. O segundo estímulo é a irritação química ou física do epitélio intestinal, que pode acontecer, por exemplo, se uma pessoa ingeriu um alimento que irritou a mucosa intestinal, podendo causar um aumento dos movimentos peristálticos. E o terceiro estímulo está relacionado ao sistema nervoso autônomo parasimpático, que pode enviar intensos sinais nervosos parasimpáticos para o intestino, podendo provocar, assim, um forte peristaltismo. E podemos utilizar como exemplo de estimulação parasimpática quando uma pessoa passa por um momento de alívio após um momento de muita tensão. E nesse slide eu coloquei essa imagem que eu achei no Guyton para ilustrar o que eu acabei de falar. E nessa imagem dá para vocês notarem que o anel contrátil está nessa parte mais estreita do intestino, poucos centímetros antes da área intestinal distendida, empurrando o conteúdo intestinal para frente. Já os movimentos de mistura ocorrem por meio de contrações segmentares, que são contrações de curtas distâncias que misturam o conteúdo intestinal e mantêm esse conteúdo em contato com o epitélio absortivo do intestino. E aqui a gente também pode ver uma outra importância das ondas lentas, que são responsáveis pela ação efetiva dos movimentos de mistura. O complexo motor migratório é um padrão de contrações que tem como função uma limpeza do nosso trato gastrointestinal. Entre as refeições, quando o trato está em grande parte vazio, ocorrem várias contrações que começam no estômago e passam lentamente de segmento em segmento, levando em torno de 75 a 90 minutos, mais ou menos, para alcançar o intestino grosso. Todo esse processo varre as sobras do bolo alimentar junto com bactérias do trato gastrointestinal superior para o intestino grosso. Eu coloquei essas imagens para ilustrar melhor os 3 últimos tópicos que eu falei para vocês. Nessa primeira ilustração, a gente consegue notar o complexo motor migratório, que ocorre nos períodos interdigestivos e começa do estômago e vai até o intestino grosso, fazendo tipo uma limpeza geral do nosso trato gastrointestinal. E na segunda imagem, mostra bem os movimentos propulsivos, as contrações peristálticas, a ação do anel contrátil, que movem o bolo alimentar para frente. E a terceira ilustração mostra os movimentos de mistura com as suas contrações segmentares. Na imagem é até possível visualizar a mistura entre os alimentos no intestino, e que suas contrações percorrem distâncias muito pequenas ou nenhum movimento para frente. Agora eu vou falar para vocês sobre os mecanismos que controlam o peristaltismo.
nos quais há três que são principais, que é a estimulação parasimpática, os reflexos intestinais e os hormônios. E eu vou falar de cada um deles mais detalhadamente. O peristaltismo, provindo de impulsos nervosos parasimpáticos, ocorre devido a alguns estímulos físicos do trato gastrointestinal. Por exemplo, após uma refeição, é comum que haja um aumento das atividades peristálticas, por causa da entrada do quimo no duodeno e da distensão intestinal. Quando esses estímulos físicos ocorrem, sinais nervosos parasimpáticos estimulam o sistema nervoso entérico, que causará a intensificação da peristalse. Mas então, o que seriam os reflexos gastrointestinais? Eles são resultado da associação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso autônomo em relação à motilidade gastrointestinal. E há dois reflexos muito importantes que vocês precisam saber nesse módulo: o reflexo gastrocólico e o reflexo gastroileal. Começando pelo gastrocólico, ele é um reflexo no qual sinais do estômago causam a evacuação do cólon. Quando o estômago está cheio, ou seja, após uma refeição, a presença da comida no estômago ativa um arco reflexo, resultando em um aumento da motilidade no cólon, que vai resultar na evacuação do conteúdo colônico, abrindo assim caminhos para os resíduos da próxima refeição. Já o reflexo gastroileal intensifica o peristaltismo no íleo do intestino delgado e força os restos de quimo acumulado no íleo a passar pela válvula iliocecal para o ceco do intestino grosso. Esse reflexo também acontece no período pós-prandial, ou seja, depois de uma refeição. O controle do peristaltismo pode também ser feito pelos hormônios. Nesse slide, separei aqui os hormônios entre os que estimulam e os que inibem o peristaltismo. Começando pelos hormônios que estimulam, temos a colestocinina ou a CCK, que retarda o esvaziamento gástrico, estimula a contração da vesícula biliar e a secreção de enzimas pancreáticas. Também tem a gastrina, que estimula a motilidade do estômago, a insulina, que é muito importante para a metabolização da glicose, e a serotonina, que pode ser produzida no intestino, que é um hormônio que regula o humor, o apetite, o sono, etc. E por último, temos a motilina. Dei até um destaque nela porque, diferente das outras citadas, a função principal dela é o peristaltismo, pois ela estimula as ondas de complexos mioelétricos interdigestivos que se propagam pelo estômago e pelo intestino delgado a cada 90 minutos na pessoa em jejum. A motilina, galera, ela está diretamente ligada ao funcionamento do complexo motor migratório, que eu já comentei com vocês anteriormente. Por isso, pessoal, que a motilina é um dos hormônios mais importantes na estimulação do peristaltismo. E os hormônios que inibem o peristaltismo são a secretina, que inibe também a gastrina, e o glucagon, que controla os níveis de açúcar no sangue. Agora, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais sobre o esfíncter iliocecal, que também pode ser chamado de válvula iliocecal ou então de papila ileal. Então, essa região é uma região muscular, cujas suas contrações separam o intestino delgado do intestino grosso, e sua principal função é controlar o esvaziamento do intestino delgado para o seco, evitando o refluxo do cólon para o intestino delgado. A válvula iliocecal relaxa cada vez que é atingida por uma onda peristáltica e ela também relaxa quando o quimo deixa o estômago, como parte do reflexo gastroileal. E só lembrando para vocês sobre esse reflexo, após a refeição, ou seja, quando há conteúdo no estômago, o reflexo gastroileal intensifica o peristaltismo no íleo, relaxando a válvula iliocecal para lançar o conteúdo que estava acumulado no íleo para o seco. Depois que o conteúdo intestinal entra no seco, há um aumento de pressão no seco pelo aumento do volume do conteúdo recém-chegado. E esse aumento de pressão fecha a válvula iliocecal. E eu escolhi essa imagem para ilustrar melhor o esfíncter para vocês. É exatamente esse botãozinho contraído, que ele só relaxa se houver o peristaltismo. E eu coloquei essa outra imagem para vocês visualizarem a válvula iliocecal de outro ângulo, de um ângulo mais externo. Aqui vocês podem ver que o esfíncter vai relaxar com a peristalse e o conteúdo ileal entra no seco,
que devido à pressão interna vai fazer com que o esfíncter contraia novamente, evitando assim o refluxo do conteúdo do cólon para o intestino delgado. Seguindo o caminho do intestino, chegamos ao intestino grosso e vou falar especificamente do processo de absorção que ocorre aqui. O intestino grosso pode ser dividido de acordo com a sua absorção e armazenamento das fezes. A parte do intestino grosso onde ocorre prioritariamente a absorção é a porção mais proximal, ou seja, essa parte da esquerda, que é chamada de cólon absortivo. E já essa parte mais distal do intestino grosso, essa parte da direita, é utilizada para o armazenamento das fezes. Por isso essa porção é chamada de cólon de armazenamento. E nessa imagem, pessoal, dá para perceber a diferença entre essas duas porções do intestino de acordo com o estado que as fezes se encontram. Por exemplo, na porção do cólon absortivo, as fezes se encontram em um estado mais líquido, pois ainda há eletrólitos e água para serem absorvidos. E na porção do cólon de armazenamento, é possível notar que as fezes já estão mais sólidas, pois a maior parte da água e dos eletrólitos já foram absorvidos. Em relação ao intestino grosso, eu vou falar para vocês sobre os movimentos colônicos, que são muito parecidos com os movimentos que ocorrem no intestino delgado. No intestino grosso, as austrações são equivalentes aos movimentos de mistura, pois os movimentos de segmentação ocorrem em forma de constrições circulares no intestino grosso. A cada uma dessas constrições, cerca de 2,5 cm de músculo circular se contrai, podendo constringir uma parte do lúmen do cólon até quase um fechamento total do lúmen. E, ao mesmo tempo, o músculo longitudinal do cólon, que é composto pelas faixas musculares denominadas de tênias cólicas, se contrai também. Esses movimentos dos músculos circulares e longitudinais fazem com que porções de intestino grosso se inflem em sacos denominados de austrações. E a forma das austrações, pessoal, é até bem intuitiva, pois o intestino grosso em si parece ser formado por vários sacos, por vários gominhos ao longo de seu comprimento. E a principal função das austrações é focado na absorção, pois o conteúdo fecal é lentamente revirado nas austrações para uma melhor absorção de líquidos e eletrólitos das fezes. E mesmo não sendo sua principal função, as austrações também podem contribuir na propulsão, por meio das contrações austrais no seco e no colo ascendente. Já os movimentos de massa são equivalentes aos propulsivos, como eu falei para vocês. No seco e no colo ascendente, a propulsão é feita pelas contrações austrais lentas, mas do seco até o sigmoide, os movimentos de massa podem assumir o papel propulsivo na seguinte sequência. Há o surgimento de um anel constritivo em resposta à distensão ou irritação em algum ponto do cólon, que normalmente é no cólon transverso. Daí, nesse momento, as austrações desaparecem e o segmento colônico passa a contrair como uma unidade só, não dividida em austrações como são nas contrações austrais. As contrações dos movimentos de massa se desenvolvem por 30 segundos e relaxam de 2 a 3 minutos, e em seguida ocorre outro movimento de massa mais adiante no cólon. Agora, focando mais na absorção em si, cerca de 1,5 litro a 2 litros de quimo passam pela válvula iliocecal para o intestino grosso todo dia, e grande parte da água e dos eletrólitos do quimo é absorvida no cólon, sobrando menos de 100 ml de líquido para serem excretados nas fezes. Praticamente, quase todos os íons são absorvidos, e uma pequena quantidade de íons sódio e de cloreto são eliminados nas fezes. Agora vou explicar os mecanismos de absorção desses eletrólitos e da água pela mucosa intestinal. O epitélio do intestino grosso, assim como no delgado, tem alta capacidade de absorver ativamente o sódio, e a absorção do sódio no intestino grosso causa uma diferença de potencial em relação aos íons cloreto, e, por conta disso, os íons cloreto também são absorvidos, como se fossem puxados pelo sódio. Só para relembrar para vocês que a diferença de potencial existente entre o sódio e o cloreto tem a ver com as cargas desses dois íons, já que o sódio é mais positivo e o cloreto é mais negativo. Outra forma de absorver os íons cloreto está atrelado à secreção de bicarbonato pela mucosa intestinal.
O intestino grosso secreta o bicarbonato para neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias intestinais. Os íons bicarbonato são secretados enquanto é absorvido ao mesmo tempo um número igual de íons cloreto, pelo processo de transporte por troca. E como é que a água é absorvida? Com a absorção de íons sódio e cloreto, há o surgimento de um gradiente osmótico através da mucosa do intestino grosso, o que por sua vez leva à absorção da água. Ou seja, é como se os íons sódio e cloreto puxassem a água por meio da mucosa do intestino grosso devido à diferença entre os gradientes de concentração. E, gente, uma importante diferença entre as células do intestino grosso e do intestino delgado é que as células do intestino grosso elas são menos permeáveis, exatamente para que fragmentos de bolo fecal não sejam absorvidos pela mucosa intestinal e que não caiam na corrente sanguínea. Eu vou falar mais sobre os reflexos da defecação, que são responsáveis pela remoção das fezes, o material não digerido do nosso corpo. Como eu já tinha falado para vocês, no cólon, o quimo aquoso se transforma em fezes semissólidas, à medida que a água e os eletrólitos são absorvidos do quimo para o meio extracelular. Quando as fezes são propelidas ao reto, a distensão da parede retal desencadeia os reflexos da defecação. Existem dois reflexos que vocês precisam saber, que são o reflexo intrínseco e o parasimpático, e eu vou começar falando do intrínseco. O reflexo intrínseco é controlado pelo sistema nervoso entérico na parede do reto. Quando parte das fezes entram no reto, a distensão da parede retal desencadeia sinais aferentes que se propagam pelo plexo mioentérico, para dar início às ondas peristálticas no cólon descendente, sigmoide e no reto, empurrando as fezes remanescentes do intestino na direção do reto. À medida que a onda peristáltica se aproxima do ânus, o esfíncter anal interno se relaxa, por sinais inibidores do plexo mioentérico. Já o esfíncter anal externo, formado por músculo esquelético, está sob controle voluntário e ele é conscientemente relaxado se a situação for apropriada. Acontece, pessoal, que só o reflexo intrínseco não é o suficiente para que ocorra o processo da defecação. Para que esse processo ocorra efetivamente, é necessário a ação do reflexo de defecação parasimpático, que envolve os segmentos sacros da medula espinhal. O reflexo parasimpático começa pela estimulação das terminações nervosas no reto. Os sinais são transmitidos para a medula espinhal e de volta ao cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, por fibras nervosas parasimpáticas nos nervos pélvicos. Esses sinais parasimpáticos intensificam bastante as ondas peristálticas e relaxam o esfíncter anal interno por sinais do plexo mioentérico, que inibe o estado contraído do músculo. E então, gente, eu coloquei essa foto para facilitar o entendimento de vocês. Tudo começa com um estímulo no reto, que será captado pelas fibras nervosas aferentes da parede do reto. Esse estímulo chega ao sistema nervoso autônomo da medula espinhal. Daí, as fibras nervosas parasimpáticas, os nervos pélvicos, vão enviar a resposta do estímulo ao cólon descendente sigmoide, ao reto e ao ânus. Essas respostas são em forma de peristalse do intestino, do reto e do ânus e o relaxamento do esfíncter anal interno. E só lembrando a vocês que esse esquema de reflexos parasimpáticos não abrange o esfíncter anal externo, porque ele é controlado pelo nervo motor esquelético, ou seja, de forma voluntária. E só para concluir essa parte dos reflexos da defecação, pessoal, vou falar de alguns fatores que são estimulantes para que os reflexos da defecação sejam ativados, como a inspiração profunda, o movimento do diafragma para baixo e a contração dos músculos abdominais para aumentar a pressão abdominal, forçando assim o conteúdo fecal para o reto e causando novos reflexos. Os reflexos iniciados dessa maneira quase nunca são tão eficazes como os que surgem naturalmente, razão pela qual, gente, as pessoas que inibem com muita frequência seus reflexos naturais tendem a ter mais constipações graves. E os reflexos da defecação também são influenciados por nossas emoções. Quando estamos passando por algum momento de estresse, de ansiedade ou de medo, podem acarretar essa ativação desses reflexos. Eu coloquei esse slide para que vocês possam analisar os constituintes do bolo fecal e também vou falar da porcentagem de cada um dos componentes. Então, o
bolo fecal é formado por 3/4 de água e 1/4 de matéria sólida que, por sua vez, é composta por 30% de bactérias mortas, 10 a 20% de gordura, 10 a 20% de matéria inorgânica, 2 a 3% de proteínas e 30% de restos não digeríveis, como a celulose e produtos da digestão da bile, como a estercobilina. E para encerrar essa aula, pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre a microbiota intestinal. A microbiota está localizada no colo e possui muitas bactérias e bacilos. Esses bacilos são capazes de digerir pequenas quantidades de celulose, proporcionando assim algumas calorias extras para o nosso corpo. Mas só ressaltando para vocês que essas calorias extras da celulose têm pouca importância nos seres humanos, já que não digerimos bem a celulose. Há também, pessoal, outras substâncias formadas pela atividade bacteriana, como a vitamina K, a vitamina B12, a tiamina ou vitamina B1, a riboflavina ou vitamina B2 e diversos gases que contribuem para a flatulência. E em relação à vitamina K, a produção dela pelas bactérias é muito importante, porque a quantidade de vitamina K nos alimentos ingeridos diariamente, no geral, é insuficiente para manter a coagulação sanguínea adequada. As bactérias da microbiota também degradam uma quantidade significativa de carboidratos complexos e de proteínas não digeridas pelo corpo, por meio da fermentação. E o resultado dessa fermentação é o lactato e os ácidos graxos. O conteúdo dessa aula foi baseado nesses 2 livros de fisiologia, e também utilizei algumas ilustrações para essa aula provinda desses 2 livros. E pronto, gente. Acabou o conteúdo desse GT. Espero que eu tenha conseguido esclarecer assuntos desse GT que vocês tiveram dúvidas. E qualquer dúvida extra, podem falar comigo, ou com a Lívia, ou com a Rebeca, pelo WhatsApp ou pelo grupo da turma, viu? Abraços!